Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre detalhes aí do capítulo 1075 de One Piece, né, intitulado aí de Lab Phase Death Game, né, e a gente vai falar de algumas coisas interessantes aqui, que também vamos comentar obviamente sobre a questão da trairagem que supostamente está rolando aqui, né, foi enaltecido nesse capítulo, mas também vamos falar de coisas do passado de One Piece, inclusive que o Oda acho que talvez não queira mais que a gente pense a respeito desses assuntos aí, tá? Embora dê tempo ainda de apresentar se ele quiser, né? Então vamos lá, lembrando que eu não posto as imagens por questão de direito autoral, então abrindo uma página paralela, vem acompanhando comigo aí em detalhes, né, esse capítulo aqui. E também agora a gente tem QR Code de Pix, quem quiser, quem puder, dá uma moral aí escaneando o QR Code que aparece de vez em quando aí na tela, vai ajudar bastante o canal. Muito obrigado e sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando aí sobre a capa do capítulo 1075, que tem como destaque aí a primeira reunião do Vegapunk com os Gorosei, né, cara? E eu achei muito interessante isso daqui, porque assim, há pouco tempo atrás, né, nas imagens da capa, ele fazia parte ativamente dos Mads, né? Mas depois que ele ganha o prêmio, né, de maior cientista e tal, meio que ele já tem um encontro com os Gorosei, enquanto a galera tá lá disputando migalhas, né, basicamente, aparentemente ou o Vegapunk saiu, né, ou ele foi, tipo, ele ganhou tanto destaque, né, que pelo menos ele ficou mais afastado dos Mads, né, ele não tá tão dentro assim do bando, sabe, a princípio. É bem curioso isso, né? Tipo, ele tá com muito crédito sozinho, né? Os Mads não são nem relacionados a ele, né, nesses eventos aqui. Claro que a gente tá vendo tudo picotado, né? Tem esse detalhe também. Tem muita coisa nas entrelinhas que a gente não fica sabendo, né? Mas achei curioso aqui de ver que eles destacam bastante já, né? Que o Vegapunk já tá bem longe do que é os Mads, né? Bem interessante. Mas acho que ainda dá pra fazer alguma coisa, tipo, a galera dá falta dele, ver que ele tá bem afastado, né, do bando dos Mads e tal. Ou talvez o negócio já tenha se dissolvido já daqui, né? Desde aquela briga lá do capítulo passado, né, da capa do capítulo passado, já pode ser o suficiente já pra dissolver o negócio todo, pode ser também. Bom, falando aí então agora sobre o conteúdo, né, desse capítulo, a gente tem a galera aí preocupada com o Pitágoras, né, que o Pitágoras simplesmente virou fumaça, né, praticamente aí com o ataque do capítulo anterior. E achei bem interessante aqui, né, que o Shaka ele vai procurar o Pitágoras ali usando o caracolzinho, né, mudando a direção dele e tal, mas ele é recebido ali por uma sombra que aparentemente explode o caracol, na maior maldade do mundo, na minha opinião, e o sinal é perdido, né, vai pra casa do caramba. Aí tem o Ruffy dizendo que não consegue mais ouvir as vozes da galera ali, né? E eu tava pensando até na primeira vez que de repente ele tava falando das vozes na cabeça ou algo assim, né? Mas na verdade não, ele tá falando das vozes do comunicador, né? Faz mais sentido ali pra... Estranhamente, né? Isso faz mais sentido no universo de One Piece, né? Então ele tava ouvindo a galera que foi procurar o Vegapunk, o Stella principal, né? E o Ruffy parou de ouvir as comunicações, né? Então, tipo... todas as comunicações com a parte externa ali do laboratório tá fechado, né, fora ali da sala central, vamos dizer assim, né, o sinal foi tudo cortado, bem louco. E aí a gente vai aqui rapidamente para a galera explorando, né, aqui o laboratório, né, procurando aí o Vegapunk original. Tem no meio aqui do caminho tem uma conversa do Shaka com o Ruffy, mas eu não vou falar dele não, vou focar especificamente no pessoal que tá procurando, na busca, né. Primeiro, a gente teve aqui o Edson com a Nami, né? Onde a Nami só queria ali realmente o tesouro, né? Ou supostamente o tesouro do Vegapunk, né? Que ali no caso são pedras preciosas que são feitas em laboratório, né? E assim, tem um dilema aí, né? Porque por mais que a Nami goste da ideia da produção em massa, né? De pedras preciosas, meio que elas deixam de ser preciosas se você faz em massa, né? Tem esse pequeno porém aí também, né? Mas como o Edson fala, né, essas pedras aí eram usadas na tecnologia deles e tal, né? Eles eram recursos, no caso, que o Vegapunk conseguia utilizar. Achei bem interessante. Pode ser que a Nami até consiga fazer uso de alguma coisa aí nesse sentido, tá? E esse é um ponto interessante dessa exploração que a gente vê,
né, da galera andando aqui com os satélites, né? Que no caso aqui, parece que de algum jeito o assunto que tá em volta deles ali, né, o ambiente ali, puxa algum assunto com algum Mugiwara que tá ali presente, né? É bem interessante. Inclusive na parte seguinte tem ali o Chopper com a Atlas, né? Onde ele comenta sobre o fato da Atlas poder trocar de rosto, né? Que é uma parada muito futurista, muito legal. E tecnicamente faz bem à saúde, talvez, né? Poder trocar de rosto simplesmente é um negócio meio cyberpunk bem-vindo, vamos dizer assim, pra muita gente, né? Mas o que chama atenção mesmo é o maquinário que tá em volta deles ali, que a Nico Rubin percebe, né? Que são ali... parece ser alguma coisa a ver com criar órgãos artificiais, né? E o Chopper fica ali maravilhado, assustado, né? Porque ele tava pensando que eram partes do Vegapunk que tinham sido desmembrados ou alguma maluquice do tipo, né? Mas eles conseguem criar órgãos de laboratório, cara. Isso é genial pro Chopper, porque ele é médico, né? Então ele pode ali... Ele entende o potencial que isso tem pra medicina, né, cara? Isso é muito legal. E se ele tem acesso a esse tipo de coisa, seria incrível também, né? Mas acho que também não vai rolar. Acho que também com ele é muito difícil, assim, porque eu duvido muito que o... eu duvido muito que o Oda ia querer fazer o Chopper ficar fazendo transplante de órgãos na aventura de One Piece, saca? Uma vez ou outra até vai. Aquilo, tipo, aqui, por exemplo, em Egghead, poderia rolar um evento que alguém precisasse de um transplante, por exemplo. Aí beleza. Agora, o cara ter acesso a isso aí no barco é meio bizarrão. É mais bizarro do que o normal, pelo menos, né? Aí depois a gente vai aqui para o Sanji, a Stussy e o Jinbe. E, cara, foi sacanagem isso aqui, né, cara? Tudo bem que o Sanji já é capaz de muitas das minas de One Piece, isso aí já é de praxe. Mas, pô, o cara falar que pode me chamar de seu cachorro é sacanagem, né? Aí o Oda pegou pesado, né? Aí abaixou muito aí a moral do Sanji, né? Mas mesmo assim foi um momento bem engraçaralho ali da situação, né? E é comentado, né, nesse momento aqui, por parte do Jinbe e da Stussy, né? Que eles estão num laboratório gigante. E a Stussy comenta que esse é o andar onde as armas são fabricadas. E que não é permitido impactos ali, né? E assim, é meio meme, né? Dois caras que são totalmente focados na porrada, né? Estão ali numa área que não pode rolar impactos, né? Sendo que os golpes deles são todos de impacto. Então assim, é complicado, né? E eu vou além, eu diria ainda que depois eu acho que o S-Shark vai atrás deles, inclusive. É possível, tem potencial disso aí acontecer. E por último a gente tem aí a Lilith com o Sop, né, cara? Tem o Frank e a York aqui, mas eles não fazem muito parte aqui da conversa, né? O ponto mesmo é o Sop com a Lilith. Porque a Lilith tá comentando pro Sop sobre aquela arma de bolha que a gente viu a galera do Mark III, né? Os robozão lá do Mark III usando, né? E o Sop fica bastante impressionado com essa tecnologia. E, obviamente, isso seria muito interessante na mão dele. Ele consegue ali usar isso, pensar de maneiras criativas, né, de usar esse tipo de tecnologia. Então, assim, será que pelo menos assim, de todos que eu vi até agora, o Sop é o que realmente pode ter acesso a alguma coisa legal aqui, hein? No mínimo ele pode ter acesso a essa arma que a Lilith tá usando na mão. No mínimo um trabuco ele pode acabar tendo aí, tá? Acharia bem interessante, inclusive. Mas essa ideia da bolha faz muito sentido, cara, porque... inclusive até essa é a única parte que o Frank realmente entra na parada, né? Que ele até comenta aqui que a Lilith tá comentando aqui que as armas, né? Que esse negócio de bolha é uma arma, né? Ou seja, é ofensivo. E o Frank comenta, repelir as coisas é um ataque agora, né? Isso já dá uma ideia de que o Sop pode usar isso como ataque. E é bem a cara dele usar esse tipo de armamento, né? Que é uma coisa inofensiva e tal, mas que faz um estrago. Tipo o Stiling, né? Pô, o Stiling comparado com uma arma de fogo não é nada demais. Mas quantos caras o Sop não já venceu com o Stiling, né? Porra, o Sop já fez a boa várias vezes. Então assim, dar uma bolha na mão do Sop acho que é algo que faz sentido. Faz bastante sentido pra mim, pelo menos, né? Bom, voltando um pouquinho, a gente tem aqui o Ruffy, né, comentando com o Shaka que ele perdeu aí então a comunicação, né, com a galera que tá ali fora da sala central, né? E o Shaka comenta também que as imagens, as câmeras estão sendo desligadas, né? Um de cada vez. Ou seja, ele deduz que tem mais alguém agindo nas sombras, né? Tem mais alguém ali atacando o laboratório, né?
fora a galera aí da CP0, né? O que nos leva para o momento aqui então onde o Pitágoras, né, é encontrado aí pela York, né, no caso, que ela via ali primeiro o cenário de destruição, e acompanhado aí do Frank, o Sop e Lilith. E aí eles encontram aí então o corpo do Pitágoras, né, o que deveria ser o corpo dele. E o cara tava sem cabeça, né, todo mundo comenta essa parada aí. Mas logo aparece ali então a cabeça do Pitágoras e a gente vê que ele é bem parecido com o Edson, né, nesse sentido, porque ele é só a cabeça praticamente, né. O corpo dele é meio que qualquer coisa ali. E não é tão relevante, né. Ele tem até uns bracinhos e pernas ali improvisado e tal, bem interessante. E, cara, ele é aquilo que eu falei, né, cara. A gente ia primeiro ver que ele tava vivo pra depois entender o que aconteceu. E aconteceu realmente mais ou menos nessa ordem aí, né. Porque o Pitágoras, ele aparece, demora um pouco pra explicar o que tá acontecendo, né, que quem foi que atacou ele. E quando é tarde demais a gente descobre que foi um Serafim, mais especificamente a S-Snake, né, a Serafim ali da boa Hancock, que já faz mais uma vítima. E dessa vez realmente foi uma vítima, né, que o Pitágoras ainda tinha escapado da explosão dele. Agora a York tomou simplesmente um mero a queima-roupa, né, simplesmente virou pedra na hora ali, né. E cara, ainda tem uma maldade por trás, né, porque assim, beleza, teoricamente os Serafins não têm sentimentos, na teoria. Mas, pô, bicar a York como estátua também foi maldade. Poxa vida, né? Não é só questão de não ter coração, né? Teve uma malícia aí também por trás, poxa vida, né? Sacanagem. E achei bem interessante isso daqui. E aí, tipo, a gente tem aqui a reação, né, da Lilith e tal, né? Questionando por que a S-Snake fez isso, sendo que ela é uma Serafim e tal. E ela tá agindo por conta própria, aparentemente, né? Bem interessante. E aí a gente tem aqui então a S-Snake atacando a galera, né, quebrando ali, terminando de quebrar a ponte ali onde tá o pessoal. E todo mundo acaba caindo, né. A gente vê ali que a maioria do pessoal sabe usar as botas, menos o Sop. O Sop parece até que ele se impulsionou mais pra baixo, inclusive, né. Ele foi de cabeça ali no chão, acho que ele se deu um impulso pra baixo, na verdade. Enfim. Aí a gente tem aqui uma cena bem legal, né, que é a encarada aqui da S-Snake pra baixo, né, da ponte ali. E o Frank demonstra muito interesse em querer encarar ela, né, em querer lutar contra ela. Mas ele é advertido pela Lilith de que não é interessante fazer isso porque eles são criados para serem mais poderosos, né? Os Serafins são feitos para serem a raça de humanos mais fortes, né? E eu acho interessante isso daqui porque nesse momento a gente tem duas imagens, né? Quando o Frank encara a S-Snake, ela tá com uma cara séria lá de cima. Mas quando a Lilith diz que eles são a raça de humanos mais fortes, ela parece que dá um sorriso. Esquisito, né? Sei lá, e tem coisa aí suspeita nessa história aí. Eu já vou falar já sobre esse negócio. Aí depois tem o Zoro aqui, né? Que ele aparece aqui, chamando o Ruffy e o Shaka, né? E ele tava sozinho, tomando conta lá do Robirusi e do Kako, né? E acabou acontecendo que ele é atacado, né? Na verdade ele não, né? Na verdade quem é atacado é o Robirusi e o Kako. Aparece ali o S-Bear e o S-Hawk, né? Que chama que o Zoro acaba tendo que salvar o Kako e o Robirusi ali dos dois, né? Só que interessante que é o Zoro falando, né? Que ele só salvou os dois pra não ficar com um sentimento, né? De que, tipo, ele queria vencer os caras, tá ligado? O negócio dele é vencer os caras. Então eu não queria deixar que outra pessoa fizesse o trabalho, basicamente, né? O ódio, a vontade do cara de vencer o Kako é muito grande, né, cara? Doideira. E o Robirusi também. Eu achei bem interessante isso daqui. E aí, então, tem um ataque duplo, né? Do S-Bear e do S-Hawk, né? Onde a gente vê aqui, de novo, vou pontuar isso daqui. O S-Hawk não usa raio laser. Ele atira com a espada, especificamente, né? Ele usa a espada. E sai um ataque duplo bem poderoso e tal, né? Todo mundo tem que sair da frente ali do ataque e tal. E aí a gente vai aqui para um momento, assim, muito insano dessa parte aqui, que realmente o Vegapunk Shaka, né? Ele confirma que ele deu a ordem ali pra galera parar, né? Para os Serafins pararem, eles não obedeceram. E aí ele conclui que se eles não estão obedecendo ele é porque algum outro Vegapunk deu ordens, né? Porque os Vegapunks estão todos teoricamente na mesma hierarquia. Então
tipo, ele não pode passar por cima da ordem de outro Vegapunk, né? É mais ou menos essa a ideia. Então, tá, né? Estranho pra caramba, realmente tem um Vegapunk, eu acabei acertando aí essa ideia, mas pode não ser esse o caso, tá? Eu já vou falar a respeito disso aí. E aí termina o capítulo, né, com o Kaku e o Rob se acordando, e quando eles acordam, eles decidem fazer uma aliança com o Ruffy. Cara, isso é muito legal, cara. Na verdade, quem sugere, inclusive, foi o Kaku, né? Não foi nem o Rob Ruffy, obviamente. Mas a gente pode ver uma aliança aqui da CP0 com o Ruffy, que me lembra daquela história antiga, né, de God Valley, né? Que a gente lembra aí que o Gold Roger e o Garp fizeram as pazes e tal lá. Fizeram as pazes não, né? Uniram forças pra lutar contra o Shibek, né? E pode ser, né, que a gente esteja vendo isso aqui uma versão 2.0 dessa ideia, seria mais ou menos essa parada, né? Embora o Ruffy e o Zoro não estejam muito à vontade com essa situação aí, mas achei bem legal aí o paralelo, né? Isso já nos diz também algumas coisas, né? Que talvez a ilha do Vegapunk acabe desaparecendo no fim das contas. Pode sofrer uma Buster Call ou algo mais forte, né? Que a gente já sabe aí que é possível agora. Também pode ser que role realmente aí do Rob Ruffy ficar no calcanhar do Ruffy por mais um tempinho, fora de Egghead também, pode ser que role alguma coisa desse tipo, né? Pode ser inclusive que o Rob Ruffy vire um renegado, né? Pode ser que ele acabe, como a gente tá falando aqui não necessariamente da marinha, mas do governo mundial, ele pode acabar virando aí um fora da lei, né? Uma espécie aí de procurado também, né? Seria bem louco aí de ver, né? Isso meio que já era pra ter rolado, na verdade. Isso meio que já tava rolando aí, pra quem viu aquelas histórias de capa da CP9 e tal, né? Bom, agora falando rapidamente aqui no finalzinho sobre esse lance aí do Vegapunk, né, cara? Ele concluiu que um dos Vegapunks deu a ordem, né, para os Serafins ali atacarem o Kaku e o Rob Ruffy, né? E alguém deu a ordem para essa Snake também atacar os outros Vegapunks. Isso é óbvio, né? Mas será que foi isso mesmo? Porque, assim, parando pra pensar friamente, a gente tem mais de uma possibilidade aqui. Eu diria umas 3 pelo menos, tá? Umas 3 possibilidades. A primeira e a mais óbvia é de que o Shaka está certo. Foi algum Vegapunk traidor. Seria o Among Us aqui de gênios, né? Basicamente. E, assim, na teoria, o primeiro alvo que me vem à mente aqui de quem seria o culpado seria a Lilith, né? Que a Lilith, ela é a parte mais ambiciosa, mais gananciosa do Vegapunk original. Então faria sentido ali, né? Ela é meio inconsequente, ela debocha do Shaka, inclusive, né? Que o Shaka é meio que quem lidera os outros Stellas, né? Porque ele é o bom senso da galera. E a Lilith não gosta muito disso, né? Apesar dela acatar ordens. Mas pode ser que não role, né? Pode ser que não seja ela, assim, justamente porque ela é muito óbvia demais, né? Daria muito na telha essa situação aí. Então, quem mais seria? A York eu acho que seria meio difícil, porque a York deu pra ver aí que quem deu a ordem pra atacar os Vegapunks não gostava muito da York, pelo menos, porque, pô, pra essa Snake dar uma bicuda nela ainda, né? Maldade pura, fala sério, né? O Pitágoras não deve ser, a princípio também não deve ser ele, até porque ele foi atacado e tal. Sobra o Shaka e o Edson. Mas assim, o Shaka eu acho difícil, porque ele tá na sala principal e ele não deu ordens, né, nas outras vezes, né, quando os Serafins estavam fazendo as outras maluquices lá, já faz algum tempo. Então eu acho difícil que seja ele. Já o Edson, ele é interessante, se for ele, seria interessante, porque ele por ter o nome, né, do cientista Thomas Edison, ele pode ter uma referência de trairagem mesmo, né? Porque o Edison, pra quem acompanha a história aí, ele chegou a ser um parceiro, né, de projetos científicos ali com o Nikola Tesla, mas chegou uma hora que eles divergiram, né, em como a tecnologia deles deveria ser aplicados, né? Cada um tinha um modelo diferente. E o Edison jogou extremamente pesado no marketing pra negativar a tecnologia do Nikola Tesla para a população, né? Ele deixou infame a versão da eletricidade do Nikola Tesla. E isso fez com que ele simplesmente ficasse para trás na história, né? E o Thomas Edison que acabou aí se dando bem.
Então pode ser que role uma crocodilagem nesse sentido, sabe? O nome dele já era uma referência de que ele era alguém que podia dar uma rasteira a qualquer momento nos demais, sabe? Acharia bem interessante se fosse esse o caso. Mas por enquanto não é, né, nada que possa bater o martelo ainda, né? Pode ser também o Vegapunk original, mas o Vegapunk original ainda é um bebezinho, né? Não sei se ele tem capacidade realmente para conseguir se comunicar com os Serafins a esse ponto, né? A gente não sabe como é que tá a situação dele ali depois que a Jory Bone infantilizou o cara, né? Também tem uma segunda possibilidade, que pode não ser um Vegapunk, mas pode ser alguém que pode de alguma forma dar ordens como um Vegapunk, né? Naquela tabela de hierarquia de comando, né? Acima do Vegapunk tá os Gurosei. A gente sabe que o único Gurosei que se deslocou, né, de Marineford até agora, ele tá com o Kizaru. E o Kizaru ainda não chegou lá, ele tá ali comendo bolinhos, né, com o Gurosei nesse meio tempo. Prioridades, não é mesmo? Prioridades. Pois é. E eu acho que pode ser que alguém consiga se transformar em um Gurosei e talvez tenha dado a ordem aí para os Serafins. Pode ser. É uma coisa que inclusive alguém tinha comentado inclusive na internet. Eu lembro que eu vi em algum lugar, acho que foi na OPEX, se eu não me engano. Um comentário lá de alguém falando que podia ser alguém da tripulação do Barba Negra, né? Que se eu não me engano é a caçadora de cabeças, né? Que ela tem essa habilidade de se transformar na Kyuubi, né? Na raposa aí de 9 caudas. E ela tem a habilidade de se transformar nas pessoas. Então ela poderia se transformar num Gurosei. Dá pra fazer, na verdade dá pra fazer. É bem interessante. Mas eu acho difícil, porque o Barba Negra ainda não entrou em nenhum momento nessa história aqui do Egghead, né? Apesar de que, enquanto tava rolando essa história aqui de Egghead, a gente viu aí que ele tá lutando com o LOL, né? Então é possível aí que ele tenha mandado alguns capangas ali, né? Fazerem essa história aí. Então a Catarina Devon poderia se transformar em um Vegapunk, né? Ou ainda em um Gurosei. Mas, pô, ela estaria ali bem furtiva, né? Bem disfarçadona mesmo, né? Talvez acompanhada do Shiryu, né? Que ele poderia aí ter a habilidade lá de ficar invisível e tal. Eles poderiam andar por aí, né? Sem ser detectados e tal. Dá pra fazer alguma coisa assim. Mas ainda assim, né? Seria um bom plot, seria um bom plot twist. Mas por enquanto não tem nada assim que realmente diga que isso tá rolando, né? E tem a última alternativa, que é a alternativa mais legal, na minha opinião, que é a Revolução das Máquinas, né, galera? É a Revolução das Máquinas. E isso aqui tem precedente. Tem precedentes em One Piece. Por quê? Porque a gente viu quando o Robiru se tomou conta, né, dos Serafins ali momentaneamente, que os Serafins eles conseguem pensar sozinho em determinadas situações, né? Você dá uma certa ordem pra eles e se eles não conseguirem ir de frente para acatar 100% daquela ordem de primeira, eles tentam pensar sozinho em alternativas, né? Então, pode ser que eles conseguem, de alguma forma eles conseguiram pensar sozinhos agora de uma vez por todas. E como eles são chamados ali de raça superior, né, de que eles são ali a raça mais poderosa e tal, pode ser que eles estejam se rebelando, né, contra criaturas inferiores a eles, né? E aí eles então causam aí o caos da destruição, né, como rebeldia, vamos dizer assim, né? Seria interessante. Agora, por que, né, que eles desenvolveram a capacidade de raciocinar plenamente sozinho do nada? Aí eu queria ver essa explicação aí, né? Então, tipo, tem precedente, tá ligado? A primeira e a segunda parte aí tem precedente. A segunda a gente ainda não viu nada. É possível também, mas a gente ainda não teve, assim, nenhuma situação. Mas pode ser que role também. Mas gostei muito dessa última aí. Achei bem legal se fosse a Revolução das Máquinas mesmo, tá ligado? Bem louco. E eles são muito fortes, né, cara? Inclusive o S-Shark tá desaparecido. Ele pode aparecer em qualquer lugar aí a qualquer momento, tá? Ainda mais com aquela Akuma no Mi que ele tem, que é muito útil, inclusive. Mas é isso. Comenta aí o que vocês acharam então, né, desse capítulo aí 1075 de One Piece, né? Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!